Ei, assistiu o vídeo no mudo? Assistiu o vídeo tapando o ouvido? Assistiu ao vídeo coçando as orelhas? Livre-se desses sintomas. Isso pode prejudicar o seu entendimento de tudo aquilo que será falado nos próximos 30, 40 minutos. Cuide-se. Like do vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 470 mil inscritos por aqui. Acontece com muita gente. Tem uma coisa também que acontece com muita gente, que é queda de cabelo, e muita gente nem percebe no começo, é ali aos pouquinhos, né? Quando você vai ver, começou leve, aí de repente você olha no espelho, o visual já mudou pra caramba, e isso é mais comum do que você pensa. Pra você ter uma ideia, eu tava vendo um estudo aqui, 1 a cada 3 homens começa a perder cabelo antes dos 30, e por volta dos 35, cerca de 60% já vê uma queda mais significativa. Cara, é um índice muito alto. E é aí que entra a Manual. Para quem não conhece a Manual, já falei dela aqui no canal. É uma plataforma de saúde que conecta você com médicos de forma totalmente online. Aí você vai responder um questionário, o médico vai avaliar o seu caso e, se for recomendado, ele vai indicar um tratamento que é pensado para o seu caso, ele é personalizado para você. E o melhor de tudo isso é a praticidade, né? Porque você faz online, você não precisa sair de casa, não precisa pegar uma fila enorme. Brasileiro adora fila, mas nesse caso você não precisa. Não precisa ficar rodando farmácia atrás de farmácia. O tratamento ele é feito para você e ele chega direto na sua casa, numa embalagem discreta. E durante todo o processo, você ainda tem acompanhamento. Inclusive, eu já cheguei a fazer o tratamento para queda de cabelo. No meu caso era ali aplicação com agulha, então era um processo muito mais invasivo. Aqui é diferente a proposta, aqui você tem tudo pensado para ser mais simples, o mais simples possível e não ter esse desconforto, ficar sentindo dor, que é muito ruim. E diferente do que muita gente imagina, é mais acessível também. Eu tava vendo aqui, tem tratamento a partir de R$1,70 por dia. Então, se você já olhou no espelho e começou a perceber, quer entender melhor, vale muito a pena conhecer. Não esquece, eu deixei aqui na descrição do vídeo o link e tem o meu cupom Jorge Igor para garantir 40% de desconto e frete grátis na primeira compra com a Manual. Super recomendo. Beleza? Muito bem. Vamos falar de Santos 2, Fluminense 3, Vila Belmiro, jogo que eu narrei ontem na GE TV. E o Fluminense vinha começando a falar do mandante, depois temos muito o que falar de Santos, mas muito, como sempre, né? Fluminense chegou a Vila Belmiro com 4 jogos sem vitória e vivendo o seu pior momento na temporada, em termos de pressão, porque o Fluminense teve a história do adiamento do Fla-Flu, a derrota do Clássico, a derrota de virada para o Rivadavia dentro de casa, tudo isso gerou uma insatisfação muito grande na torcida. Então chegar ontem ao 5º jogo sem vencer, mesmo que o Fluminense arrancasse um empate fora. Até o Zubeldia falou isso na coletiva e eu concordo, assim, em linhas gerais, empatar fora de casa, empatar na Vila Belmiro, você vai sempre considerar um resultado ok, você levou um pontinho. Mas a situação do Fluminense, ela exigia, difícil, né, esses termos, exigir, obrigar, obrigação, isso é esporte, né, gente? Falar em obrigação de vitória é muito complicado. Mas o Fluminense entrou com uma pressão muito grande que transformaria um empate fora de casa em algo ruim. Mesmo se o Fluminense ontem empatar na Vila, o acúmulo faria o torcedor não comemorar tanto assim esse ponto. Então o Fluminense ontem precisava muito da vitória para acalmar essa crise ou princípio de crise, independentemente da tua leitura do cenário que o Fluminense viveu nos últimos 7, 10 dias, se já era uma crise instalada ou se era algo inicial. Fluminense não começa bem o jogo, toma um gol muito cedo, quase toma o segundo, tem um problema recorrente, né, que é o time sentir muito o baque do gol sofrido, mas aí, né, uns jogadores sentindo mais, outros menos, o Savarino faz um golaço, o Savarino parecia ser um daqueles jogadores que não sentiram o baque do primeiro gol do Santos, acertou um belíssimo chute de fora da área, a bola ainda pega no travessão e entra, nem se botasse 2 brasão ali para pegar, não iam pegar, e a partir desse momento, o Fluminense vira dono do primeiro tempo, do ritmo, do controle, da posse de bola no primeiro tempo. O Fluminense passa a ocupar o campo do Santos, o Santos não consegue mais a imposição que tentava no embalo do estádio nos primeiros minutos, e aí o Fluminense termina o primeiro tempo com quase 60% de posse de bola. Não foi um bombardeio para cima do gol do Brasão no primeiro tempo. Não foi.
um volume enorme de chances criadas, de chances claras, de pisadas na área, de bolas para o Castilho. Não foi. Mas foi um primeiro tempo, a partir do gol do Savarino aos 23, onde o Fluminense esfriou o ambiente de pressão da Vila Belmiro. A Vila estava lotada ontem, lotada. Domingo muito bonito em Santos, sol, galera pegou a praia, foi para a Vila, 4 da tarde, horário que o torcedor gosta no domingo, Vila cheia. Mas a Vila silenciou. O Fluminense foi fazendo a Vila silenciar, tocando a bola, ocupando o campo de ataque, colocando os jogadores dentro da defesa do Santos, impedindo que o Santos fizesse transições, que o Santos tivesse conexões rápidas, até mesmo bolas longas. E aí o Fluminense termina bem o primeiro tempo. Termina, né, com o controle da situação. O primeiro tempo terminou muito confortável, até no intervalo eu brincando lá com o Capita, com o Formiga na transmissão da GETV, falando, gente, o Fluminense terminou o primeiro tempo como se o jogo fosse no Maracanã. Se sentiu muito à vontade no primeiro tempo na Vila Belmiro. Segundo tempo, o Fluminense começa com alguma dificuldade, porque o Santos corrige um problema do lado esquerdo, que foi o Barreal no lugar do Escobar. E ali o Fluminense explorou bem, né? Inclusive o gol do Savarino, a jogada é pelo lado esquerdo da defesa do Santos, onde o Barreal estava improvisado. E aí o Cuca fez o óbvio, né? Botou o menino ali, o Rafael, na esquerda, né? O cara da posição, e adiantou o Barreal. E aí o Fluminense passou a ter dificuldades nesse início de segundo tempo. Toma o gol do Barreal também numa fase muito inicial do segundo tempo. O James poderia ter feito coisa melhor. Acho que o James erra ali no timing, no momento de dar o bote, e tem uma felicidade muito grande do Barreal encobrindo o Fábio. Não vi culpa do Fábio, o Fábio tentou sair para abafar, mas o Barreal foi muito feliz no lance. E aí na hora o Zubeldia toma o gol, bota o John Kennedy. Na prévia do jogo, quando sai a escalação, tem muita cornetada em cima das escolhas do Zubeldia. Então, por exemplo, o Guga, o Samuel Xavier ontem, ele ficou fora por um controle, né, o famoso controle de carga, nem foi esse o termo que o Fluminense usou, mas enfim, é uma sequência de jogos grande que o Samuel está fazendo, então ontem se preservou, ele ficou no banco e jogou o Guga. E o Guga vem de uma semana onde ele, não vou dizer que caiu em desgraça, não chegou a tanto, mas ele viveu uma situação desgastante com o torcedor do Fluminense com aquela declaração que deu semana passada. O Guga jogou demais ontem no segundo tempo. O Guga ontem foi um dos símbolos da virada do Fluminense, da vitória do Fluminense do jogo, e comemorou efusivamente na frente do torcedor. Pronto, né? A vitória tem sabor doce, como se diz, e a atuação do Guga foi muito boa. Acho que, além de estancar um princípio de crise geral que o Fluminense estava vivendo desde a história do Fla-Flu, você também estancou pequenos focos, como, por exemplo, a situação do Guga. Ontem o Freitas, muito criticada a escalação do Freitas ontem, a insistência do Zubeldia no Freitas. Ontem ele não comprometeu, para ser justo, fez um jogo ok ali ao lado do James, sem grandes sustos, sem grandes problemas. Então, havia ali também uma questão, mas será que não vamos ver o John Kennedy e o Castilho juntos em algum momento? É uma variação, é uma tentativa importante, os dois hoje estão brigando por vaga, e o Zubeldia colocou os dois juntos. Apostou nisso logo depois do gol. Deu 3 minutos, o Santos tomou o 2-2. O Fluminense foi lá e empatou com o Castilho numa jogada pelo lado direito, com participação do Guga. Ele ganha de cabeça, ganha do Veríssimo, que é o melhor zagueiro que o Santos tem hoje, é um zagueiro de boa estatura, mérito do Castilho, já tem 3 gols com a camisa do Fluminense, chegou e está dando resposta. Então, o Fluminense, ele não ficou muito tempo atrás do placar. No primeiro tempo, ele toma o gol aos 9 e empata aos 23. Então, ele fica 14 minutos só em desvantagem no placar. No segundo tempo, ele toma o gol do Barreal. 3 minutos e 20 depois, até no intervalo menor, ele vai lá e faz o segundo. Então, ele não deixou o Santos ter muitos momentos de conforto no placar, né? Poderia ter tomado o segundo naquela jogada que o Gabigol bateu pertinho à direita. Foi o momento mais perdido do Fluminense em campo. Mas o Zubeldia ontem, ele mexeu no time, principalmente essa entrada do John Kennedy junto com o Castilho no ataque, ele mexeu para ganhar o jogo. Zubeldia ontem foi premiado pela ousadia, e ele também fala sobre isso na coletiva, né? Ele não se contenta em empatar, ele quer ganhar o jogo. A ideia é sempre buscar a vitória do jogo. Ontem ele fez isso. Nem sempre vai fazer, né? Esse discurso nem sempre vai ser possível aplicar. Em alguns momentos o Fluminense vai olhar o contexto, o cenário, a situação, vai falar, opa, tô fechado com esse empate aqui. Mas se a ideia central for sempre a de ontem, acho que isso vai agradar muito o torcedor do Fluminense, e isso vai aproximar o Fluminense de muitos pontos do Campeonato Brasileiro. Porque essa postura foi determinante. Além de outra coisa determinante, né?
a qualidade que o Fluminense tem. O Fluminense ontem, a gente fez ali no pré-jogo, né, na GETV, colocando as escalações, a gente foi ali comparando os dois times, né, as possibilidades de cada um. O Fluminense sem Lúcio Acosta, que é o seu principal jogador, né, o seu mais talentoso jogador, está machucado. Sem Martinelli, que estava suspenso, que é um dos pontos de equilíbrio do time. Sem Canóbio, que é um jogador de uma contribuição ofensiva importante, estava suspenso. Ainda assim, o Fluminense foi capaz de montar uma escalação forte ontem dentro da Vila Belmiro. Com o Savarino, com o Hércules, que acho que fez um jogo também muito equilibrado. Com o Castilho e o John Kennedy como opções, e o John Kennedy entra no segundo tempo. Aí você entra, vem do banco um Riquelme Felipe, um garoto que entrou bem pelo lado direito. Entra o Ganso para dar a cadência no final do jogo. São opções que o Santos não tem. Daqui a pouco a gente vai falar do bloco do Santos. O que teve de opção o Cuca na hora de mudar o time no segundo tempo? Então, mesmo desfalcado, o Fluminense, obviamente, tem bastante qualidade em relação ao Santos. Ainda tinha o Samuel Xavier no banco que não entrou. Ainda tem o Milan, cara que chegou agora e que a gente tá querendo ver jogar, que ficou no banco também, não entrou. Isso tudo o Fluminense tinha no banco. Fluminense que foi para Vila Belmiro desfalcado. Ainda desfalcado, na comparação com o Santos, meu Deus, é discrepante. Tanto que o Fluminense é terceiro colocado do campeonato. O Fluminense tem 23 pontos no campeonato. E uma rodada que foi boa para o Fluminense. Ela não foi perfeita, porque o Palmeiras ganhou e houve vencedor em Flamengo e Bahia. Ela seria perfeita se rolasse o empate no Maracanã e o Palmeiras perdesse pontos para o Atlético Paranaense. Mas ainda assim ela foi muito boa. Ela foi muito boa porque o São Paulo perdeu, o Bahia parou nos 20 pontos, o Fluminense chegou a 23, o Atlético Paranaense, que está tentando se aproximar do G4, do G5, perdeu o confronto para o Palmeiras. Então foi muito boa, não foi perfeita, mas foi muito boa para o Fluminense a rodada. E ela só foi muito boa porque o John Kennedy arrancou o gol da vitória no finalzinho, já aos 40 e tal. E outra jogada pelo lado direito, a bola passa pelo Castilho e encontra ali o John Kennedy para fazer o gol da vitória. O John Kennedy que saiu extenuado, né? Até passou mal do gramado da Vila Belmiro depois do jogo. Eu tenho gostado, eu fiz um vídeo recentemente aqui, que até os canais tricolores aí cortaram, subiram pra caramba, fico agradecido. Eu tenho gostado muito do que o Fluminense apresenta em termos de futebol nesse ano de 2026. Claro que vai ter momentos de instabilidade. Tem derrotas que fogem muito do padrão. Você perder para o Rivadavia dentro de casa, na Libertadores, foge muito do padrão. Mas vamos lá, vamos lembrar que se serve de algum alento ao torcedor do Fluminense. O campeão da Libertadores ano passado, o rival do Fluminense, perdeu para o Central Córdoba, dentro do Maracanã. Um resultado que ninguém imaginava. Viveu seus momentos de instabilidade. O campeão da Libertadores do ano passado, o Flamengo, penou na última rodada contra o Táchira no Maracanã para não ser eliminado na primeira fase. E bateu o campeão. Então é uma maratona, galera, não é uma corrida de 100 metros. É uma temporada muito longa que vai premiar a regularidade e que vai exigir um comportamento muito maduro nos momentos de aperto. Essa semana apertou a vida do Fluminense, com o Fla-Flu e o Rivadavia. A coisa apertou. O Fluminense conseguiu rapidamente sair de uma situação de desconforto com uma atuação muito segura na Vila Belmiro. E uma atuação propositiva de um time que foi para a Vila Belmiro para enquadrar o Santos. Tudo bem, eu sei que o Santos hoje não põe tanto medo como o Santos no passado colocava na Vila Belmiro. A galera ia para a Vila Belmiro e falava, ih, meu Deus do céu, se trouxer um empatezinho, graças a Deus, era um inferno jogar na Vila. Pelo ambiente, porque o Santos tinha bons times, o que não é o caso de hoje. Mas, independentemente disso, o Fluminense se comportou num estádio difícil de se jogar, com muita personalidade ontem. E o Fluminense tem qualidade. O Fluminense desfalcado foi capaz de fazer o jogo que fez ontem. Imagine o Fluminense completo. Acho que o Fluminense é um candidato a coisas importantes na temporada. Uma vaga direta de Libertadores? No mínimo. Mas talvez um título de Copa. Lembremos que no ano passado o Fluminense foi semifinalista da Copa do Brasil, ficou a uma disputa de pênaltis de ir para a decisão da Copa do Brasil. Então, acho que o trabalho do Zubeldia é um trabalho bom, está sendo bem feito até agora, o saldo é positivo e a vitória de ontem é uma vitória absolutamente, não gosto de usar o termo, justa, mas enfim, é uma vitória de acordo com aquilo que o Fluminense produziu, não é uma vitória do acaso. Parabéns ao Fluminense aí, 23 pontos no Campeonato Brasileiro, terceira colocação, dividindo com o Flamengo essa terceira colocação no momento, uma campanha realmente muito forte, de 36 pontos disputados no campeonato, o Fluminense somou 23. O Fluminense tem 7 vitórias em 11 rodadas.
Fluminense, nesse momento, tem o segundo melhor ataque do campeonato, é porque o Palmeiras fez mais um gol ontem, né? Botafogo e Palmeiras, 22 gols, Fluminense 21, Flamengo 20. Então o Fluminense está entre os ataques mais positivos do Campeonato Brasileiro. Muito bem feito o trabalho do Zubeldia, por enquanto, com seus percalços, claro. Vamos falar do Santos, que perdeu o jogo de ontem mais uma vez, né? O Santos, só para não ser impreciso, eu vou olhar aqui a minha página de estatísticas. O Santos fez ontem o seu 23º jogo no ano. Ontem foi dia 19, estamos já no dia 20 de abril, nesta segunda-feira. No dia 20 de abril, depois de 23 jogos disputados, o Santos tem 6 vitórias apenas. 6 vitórias no ano inteiro, ok? 6 vitórias, 8 empates, 9 derrotas. 30 gols marcados, 30 gols sofridos. Essa é a campanha do Santos no Campeonato Brasileiro. O Santos, nesse Campeonato Brasileiro, perdeu, por exemplo, para a Chapecoense. Tomou 4 da Chapecoense. A mesma Chapecoense que tomou 4 do Botafogo em casa do fim de semana. Sabe quantas vitórias a Chapecoense tem no Campeonato Brasileiro? Uma vitória. Justamente essa contra o Santos. O Internacional, que ontem perdeu para o Mirassol, Pesolano xingado, é uma das piores campanhas do campeonato, foi na Vila Belmiro e ganhou do Santos, dentro da Vila Belmiro. O Internacional que ontem perdeu do Mirassol da maneira que perdeu dentro de casa. Mirassol, uma das piores campanhas do campeonato. Mirassol, uma das piores campanhas do campeonato, que o Santos também não conseguiu vencer. No jogo lá em Mirassol, que o Ancelotti foi para ver o Neymar e o Neymar simplesmente não apareceu. Então, o Santos no ano é isso, tá? O Santos no ano é isso. É o Santos que é eliminado do jeito que foi pelo Novo Horizontino, que foi finalista do campeonato, fez um trabalho realmente muito legal no campeonato, mas eliminado do jeito que foi no Campeonato Paulista. Um Santos que não consegue ganhar do Guarani, tem muita dificuldade em alguns jogos contra pequenos. O Santos que, contra o Noroeste, sabe Deus como ganhou o jogo em Bauru. Então, são 6 vitórias no ano. 6 vitórias no ano. Aí você vai olhar a coletiva do Cuquinha, que ontem substituiu o Cuca na beira do campo, e ele vai falar de azar, faltou sorte, é um desastre a coletiva do Cuquinha ontem. Não dá nem para ficar gastando minutos do vídeo com isso aqui, porque você espreme, não sai nada dali. Ok, mas se a questão fosse apenas sorte e azar, eu acho que o santista ia estar tranquilo, porque a sorte sempre vira em algum momento. Você não tem azar a vida inteira, nem tem sorte a vida inteira. Mas não foi isso. Não é isso a questão do Santos. A questão do Santos ela é estrutural. É a questão de um time que não tem qualidade, de um time que não se impõe, de um time que não tem precisão ofensiva. O Santos tem, de novo, a oportunidade de fazer um gol cedo, de abrir o 2-0 cedo e desperdiça naquela finalização para fora do Gabigol, numa jogada muito bem trabalhada. O Santos tem muito pouco a se aproveitar, o Santos não consegue ser um time dominante dentro da Vila Belmiro. Vários jogadores ontem tomando cartões amarelos e ficando fora do jogo do fim de semana. Igor Vinícius está fora contra o Bahia, Gustavinho está fora. E o Gustavinho ficou isso aqui de ser expulso no segundo tempo. Quando ele, inclusive, rasga ali o meião, acho que era do Kevin Serna ou do Bernal, um dos dois, que abre um buraco no meião no jogador do Fluminense, ele já tinha amarelo, poderia tranquilamente tomar um segundo amarelo. Gabigol tomando cartão por reclamação, nada novo sob o sol, também, né? Normal, o Gabigol indo pra... Pô, o Gabigol quando tomou o cartão amarelo por reclamação, pelo lance do Bernal, o Neymar teve que chegar no Gabigol e falar, segura aí, irmão, pô, tá demais. Aí o Wilton foi lá, pá, mostrou o amarelo pro Gabigol, primeiro o cara que sofreu a falta, e mostrou o amarelo que imagino que ele já mostraria para o jogador do Fluminense. Mas, enfim, né, nenhuma novidade nisso aqui. Então é um Santos que joga ali 20 minutos, faz um gol cedo aos 9, né, uma bola que o Neymar ia perdendo, mas aí sobra para o Gabigol, a batida do Gabigol é muito bonita no alto, nenhuma chance para o Fábio, belo chute do Gabigol, muita precisão. Depois perde a chance de fazer o segundo, e aí vê o Fluminense crescer depois do gol do Savarino. E aí o Fluminense, que estava acuado no começo do jogo, passou a acuar o Santos. Passou a encurralar o Santos, e o Santos no final do primeiro tempo não conseguia sair do seu campo. Aí o Cuca corrige, não deu certo o Barreal, no lugar do Escobar, não deu certo. Então entra o Rafael Gonzaga, né, que entrou também descendo a mamona ali pelo lado esquerdo, mas você tinha pelo menos ali um pouco mais de segurança por aquele lado. Mas de qualquer forma os gols do Fluminense saíram por ali também, mas o Barreal mais à frente conseguiu fazer um gol, aí você pensa, porra, de novo o Santos está na frente do placar. Mas fica 3 minutos na frente do placar e toma o gol.
Castilho ganha do Veríssimo. Veríssimo já fez jogos melhores que o de ontem. O Castilho vai lá, pum, 2-2, e aí acaba tudo. E aí o Santos vai começando a definhar. Aí começa a vir Lautaro Dias do banco. Olha o que tem o Fluminense de elenco e olha o que tem o Santos. Aí na hora que o Cuca vai precisar mexer, vamos recorrer ao nosso banco de reservas. Aí vem o Tassiano. Aí vem o Lautaro Dias, né? O Rafael Gonzaga foi a opção no intervalo para corrigir o problema da lateral esquerda, porque, né? Vendeu Souza, né, presidente? Aí ficou esse o panorama da lateral esquerda do Santos. Mas ficou. Aí vem o Roleiser, que simplesmente sumiu o futebol do Roleiser em algum lugar, se perdeu em algum lugar, não sei exatamente onde é que está o futebol do Roleiser. E não fez nem a quinta alteração. Entraram esses 4 aqui, Rafael Gonzaga no intervalo, Lautaro entrou primeiro, Roleiser e Tassiano entraram também. E você ficou com... Né, gastou as 3 janelas, mas não gastou as 5 alterações. Porque também você tem o quê do banco? Né? Tinha o Robinho Júnior. Podia ser, acabou de renovar o contrato, mas ele não vem jogando, né? Não vem tendo oportunidades ali com o Cuca, não vinha tendo também com o Vojvoda. Teve aquele impasse ali em algum momento, mas ele continua. Tem o Miguelito. Miguelito entrou querendo o jogo contra o Recoleta, pelo menos. Buscou uma tabela com o Neymar, acabou finalizando mal, mas foi um dos pouquíssimos que estavam a fim de jogo na última terça-feira, né, querendo alguma coisa, respeitando o jogo e o adversário, por mais fraco e pobre coitado que ele fosse. Mas aí, gente, se tem uma coisa que é cansativa, é repetir as mesmas frases o ano inteiro, e mais de um ano, né, porque essa ladainha sobre o Santos, ela é recorrente, ela vem de anos. Ninguém fica surpreso mais, gente. Ninguém. A galera pergunta pra mim antes do jogo, e aí, Jorge, e domingo, e hoje? Galera, hoje é osso. O que eu vou responder? O que eu vou esperar de um jogo do Santos hoje? Qualquer ele que seja, contra qualquer adversário. Apesar de que contra o Recoleta eu fiz o meia-culpa aqui, eu admiti na quarta-feira. Eu falei, não. Nem quando a Paola falou comigo aqui hoje... Vai se estressar. Falei, não, hoje não. Pelo amor de Deus, Recoleta reserva, um dos últimos do Campeonato Paraguai. Não, hoje não. Hoje é de boa. E não foi. Porque não tem jogo tranquilo, adversário tranquilo. Não tem Vila Belmiro que sustente. Não tem mais, cara. Não se respeita mais a Vila Belmiro. A sensação que eu tenho é essa. Ninguém morre de medo mais de ir para Vila Belmiro, não, porque sabe que o Santos é fraco. Sabe que o Santos é limitado. Sabe que o Santos hoje está para trás de todo mundo. Sabe que o Santos é defasado até mesmo estruturalmente. Todo mundo sabe. Sabe que o Neymar hoje não põe medo em ninguém. Então o torcedor vai pra Vila e fala, O jogador do adversário olha pra Vila e fala, o bicho não é tão feio assim não. Vamos pra dentro. Então o Santos, eu citei os resultados bizarros aqui do ano. Esqueci do Cuenca. O Cuca vira no meio do jogo e fala, é impossível a gente perder esse jogo. Perdeu. Tomou um gol metade olímpico, metade contra do goleiro. Eu nunca vi isso na minha vida. Mas o Santos é capaz de protagonizar esse tipo de coisa. Então, Santista, me desculpa, mas o ano vai ser longo, pesado, difícil e, de novo, de briga contra rebaixamento para fazer 45 pontos. E aí você vai depender do Neymar resolver um jogo aqui, outro ali, ele não vai conseguir resolver todos. Tá dentro da minha previsão. O que aconteceu ontem tá dentro da minha previsão sobre o Neymar. Quem vê todos os meus vídeos aqui. Ele vai resolver um jogo aqui, outro ali. Não vai conseguir resolver todos, ou por não estar em campo, ou por não ter uma boa atuação, como não teve ontem, quando o sarrafo subiu um pouquinho. Com todo respeito ao Clube do Remo, e com todo respeito ao Vasco, pós-demissão do Diniz, com Bruno Lazzaroni na beira do campo, que foi a realidade do jogo na Vila, que o Neymar fez 2 gols, uma coisa é você pegar aquele Vasco e o Clube do Remo, que está vindo aí de uma Série B, décadas sem jogar a Série A, é óbvio que vai ser difícil para o Remo. Outra coisa é você pegar o Fluminense, candidato a título. Um time que ano passado pegou vaga direta para a Libertadores, que tem muito mais qualidade, muito mais elenco que o Santos. Ali o Neymar não conseguiu render. Nesse terreno do alto nível, o Neymar não conseguiu render. Clássico contra o Corinthians, no alto nível. Por mais que o Corinthians também não tenha feito nada demais e hoje até esteja na zona de rebaixamento do campeonato, mas tem qualidade individual muito maior do que o Vasco, do que o Remo. O Neymar não conseguiu render. Então, nesses contextos, quando a coisa aperta, dos grandes jogos, dos grandes momentos, o Neymar não está conseguindo entregar. No mata-mata do Paulista contra o Novo Horizontino, um time organizadinho, bonitinho, um jogo valendo vaga para a semifinal, o Neymar não conseguiu render, inclusive entregou um gol para o Novo Horizontino. Então ele vai te entregar uma vitória aqui, outra ali, não vai conseguir te entregar com frequência. O Gabigol, que é o artilheiro do time na temporada, vai fazer um gol aqui, outro ali, não vai conseguir resolver jogos com frequência, porque eles não estão mais nos seus auges. Já viveram os seus auges. Então o que o Santos tem é isso aí.
A dificuldade é muito grande, será muito grande. O elenco foi mal montado, o elenco é desequilibrado. Que bom que o Alexandre Matos ontem apareceu para dar entrevista. Que bom, né? Por mais que a gente não compre todo o discurso do Matos, por mais que a gente não concorde com tudo aquilo que seja falado, ele até destaca a força mental do Neymar, e nós vamos falar disso agora. Que força mental, fico eu me perguntando, Matos? Que força mental é essa? Mas pelo menos ele foi lá e botou a cara. Pode ser coincidência depois do Noronha falar, cadê o Matos? Cadê o Marcelo Teixeira? Aí apareceu o Matos. Pode ter sido só coincidência. Ontem eu acho que foi a tarde das coincidências na Vila Belmiro. Muitas coincidências ontem na Vila Belmiro. Pode ter sido mais uma. Mas pelo menos ele falou. Que bom que o Alexandre Matos falou. Foi lá, defendeu o Neymar, isentou o Cuca de culpa, falou das dificuldades do Santos. Porque é engraçado, né? Quando o Matos, em algum momento da coletiva, vira e fala assim. Ele é o diretor executivo do Santos, tá? Só para não esquecer de dar o cargo. Ele diz assim, poxa, o Santos é um clube que não tem capacidade de investimento. E os investimentos que faz, são com muito sacrifício. Mas aí, Matos, fica muito difícil entender como um clube que precisa fazer sacrifícios extremos, hercúleos para contratar, gasta 700 mil reais de salário no Bilal Brahimi. É difícil entender como o Santos faz um negócio terrível como esse. Já que é um clube que está numa situação financeira calamitosa, ele não pode se dar o luxo de fazer o contrato que fez com o Bilal Brahimi. Não pode. Não pode, como fez há pouco tempo, não foi na sua gestão, Matos? Não pode ter o Patrick no elenco na situação que tinha, com um salário até maior que o do Bilal Brahimi. Não pode trazer o Tiquinho Soares, que já vinha em baixa no Botafogo há mais de um ano, ganhando salário superior a R$1 milhão por mês. E um jogador que não jogava, que não era titular, porque não conseguia andar em campo. Então, assim, hoje, nessa piscina de tubarões que é o futebol brasileiro, como eu costumo dizer, você não pode errar. Errou contratação, errou planejamento, errou investimento, se ferrou. Se ferrou porque você vai ser engolido. Ninguém está no direito de errar, principalmente os clubes que não têm dinheiro como o Santos. Esse tem menos direito ainda de errar. Zero. O Santos não pode se dar ao luxo de errar, porque ele não vai ter como consertar o erro. Porque ele não vai ter, ele mal está tendo dinheiro para bancar o erro, imagina bancar a correção do erro. O Santos não tem. Então me desculpa, Matos, complicado comprar o discurso. Então beleza, estamos falando do quê? De incompetência então. Tudo bem, a situação do Santos, coitadinho do Santos. O Santos foi devastado pelas gestões anteriores, o inominável botou o time na Série B. Eu não discordo disso, tá? Eu não discordo que as gestões anteriores tenham sido muito nocivas ao Santos e tenham entregado a gestão Marcelo Teixeira, um clube em péssima situação. Não discordo. Só que a gestão Marcelo Teixeira, em 2 anos e meio, não fez nada para mudar isso. Porque repetiu alguns erros das gestões anteriores. Como, por exemplo, Bilal... Não, chega. Três no mesmo vídeo não precisa. Então é isso, Matos. É difícil, né? Aí nós estamos falando então do terreno da incompetência. O dinheiro está sendo mal gerido, o dinheiro está sendo mal gasto. E a contratação do Mike? E o rendimento do Mike desde que chegou ao Santos Futebol Clube? E o Zé Ivaldo, que o Santos fez questão de comprar, de adquirir? E o Basso, que o Santos teve a chance de devolver, não devolveu, tomou o transfer ban e teve que pagar o Arouca pela aquisição do Basso? Era uma herança maldita da gestão antiga. Muito bem, teve a chance de se livrar. E não fez. E ficou com ônus. E teve que pagar o Arouca. Um clube que já está com o fluxo de caixa todo ferrado. Entende, Matos? Então, se a situação é calamitosa, vocês estão errando mais do que poderiam. Muito mais. Aliás, vocês não podem errar. E vocês estão errando muito. Muito. Bom, dito tudo isso, vamos falar de Neymar. Na reta final deste vídeo. Neymar é o seguinte... você ficou ontem muito irritado com as leituras que foram feitas do teu gesto na saída de campo. Inclusive, você foi lá, você que tinha dito na quarta-feira, nos stories, que não ia mais responder nada. Cara, o Neymar é muito engraçado, sério. O Neymar chega a ser engraçado. O Neymar chega na quarta-feira, na terça ele manda a torcida calar a boca, vai bater boca depois de um dos maiores vexames do Santos nos últimos anos. Aí na quarta-feira, ele vê que exagerou, aí ele faz um post e diz assim, eu vou focar só em jogar futebol. Eu não vou responder mais ninguém. Podem falar o que quiserem. Isso na quarta. Corta pro Neymar domingo, xingando o ADM da TNT.
Aí fica difícil, porque foi feita uma leitura de um gesto do Neymar na saída de campo. Neymar, você é uma figura pública, os teus gestos, eles são interpretados de diferentes formas, e você não é só uma figura pública. Porra, figura pública sou eu. Você é um gigante midiático. Você é muito mais do que uma mera figura pública. Então, qualquer coisa que você faça, você que é um astro mundial, e a gente conta nos dedos quantos são os astros mundiais, quantos caras chegam no teu tamanho. Então, irmão, o que o Neymar conseguiu é uma façanha da história da humanidade. É pouquíssima gente que chega nesse grupo seleto. Qualquer coisa que você fizer, vai ter interpretação por um lado ou para o outro. Se você enxerga que a interpretação está sendo distorcida daquilo que você fez, majoritariamente, você vai lá, entra no post da TNT e fala, pô, galera, não foi nada disso, eu só estava coçando a orelha, jamais desrespeitaria a torcida do Santos. Existe um jeito, não sei se não quero cagar a regra do correto, mas existe um jeito educado de se fazer isso. E existe o jeito Neymar. O jeito Neymar é o seguinte, sair tapando a orelha é o caralho, posso nem coçar a porra do ouvido, vai se fuder, ADM de merda. Esse é o jeito Neymar de fazer as coisas, que foi o que ele fez na postagem da TNT. Então, se esse é o teu jeito, Neymar, você vai arcar com as consequências do teu jeito, porque tem muita gente que vai gostar, vai achar o máximo, é isso mesmo, Neymar, pra cima desta imprensa. E tem muita gente também que vai falar, nossa, olha aí o Neymar, cara. Olha como o Neymar se apequena diante de situações. Esse é o ponto, esse é o jeito do Neymar. Aí o Neymar ainda vai lá e fala, apagaram o meu comentário. Ainda passa a vergonha da TNT fixar o comentário do Neymar e falar, não apagamos nada. Tá aqui, ó. Inclusive, a gente não apaga comentário de ninguém, deixamos o debate correr, respeitamos aqui o direito das pessoas se manifestarem. Tomou a mijada depois do ADM da TNT, né? Um abraço para os colegas da TNT Esportes que estavam ali no domingo trabalhando. Domingo, 18 horas, ninguém estava ali de sacanagem, os caras estão trabalhando. E foi feita uma leitura do gesto do Neymar que foi repetida por muita gente. Muita gente achou a mesma coisa. Você pode acreditar no que você quiser. Eu não posso acusar o Neymar de nada. Se ele está dizendo que não fez, é a palavra dele contra a nossa interpretação. Eu posso não acreditar no que ele está dizendo. Posso acreditar, posso falar, eu acho que ele estava coçando mesmo, como muita gente acreditou. Ou posso, não, acho que não. Eu acho que ele aproveitou a situação, porque enquanto você está fazendo esse barulho aqui no ouvido, você não está ouvindo nada que está vindo ao teu redor, né? Porque enquanto você coça o ouvido, o barulho vai impedindo que você capte os sons. E aí você não escuta o que a galera está falando. E o Neymar tem uma dificuldade muito grande de ouvir calado, então talvez uma estratégia para não ouvir e entrar. Eu nem acho, e eu falei isso no pós-jogo ontem da GETV, eu nem acho que foi, o Bené levantou essa bola no campo da Vila e eu falei, Bené, tô fechado com a tua opinião, eu acho que foi isso, eu não acho que foi provocação, eu não acho que foi para sacanear a jovem, eu não acho que foi. Mas eu acho que foi tipo assim, porra, eu vou ouvir isso aqui, eu não vou me controlar, eu não vou cumprir a promessa que eu fiz na quarta-feira, então é melhor eu não ouvir nada e beleza. Eu não absorvo, porque eu tenho dificuldade de trabalhar isso internamente quando absorvido e vou seguir a vida. Eu acho que foi isso, mas o Neymar tá dizendo que não e tá tudo bem, tá tudo certo. Aí cada um vai acreditar no que quiser, acredita na versão do Neymar ou não acredita. Eu não sou obrigado a acreditar em todas as versões que me contam. Tem versões oficiais que me convencem, tem versões que não me convencem. Então, essa não me convenceu totalmente. Mas vamos deixar isso de lado, então? Já que isso não é relevante. Ah, vocês estão se pegando na orelha do Neymar porque vocês não analisam o jogo. Não, fiquem tranquilos, nós vamos analisar o jogo do Neymar. Então, nós vamos lá. Vou colocar para você aqui esse tweet da galera do Sport Center, da ESPN, Sport Center Brasil. Aliás, estava aberto aqui para mim e já saiu, mas eu vou achar rapidamente. A galera da ESPN fez o levantamento das ações do Neymar no jogo. Estatísticas, né? Já que muita gente se baseia nisso, porque eu vou reforçar esse ponto, achei aqui, eu vou reforçar esse ponto. Tem muita gente que comenta sobre o Neymar, pro bem ou pro mal, sobre o desempenho recente do Neymar, sem acompanhar aos jogos do Santos na íntegra, sem assistir. Vamos falar a verdade? Vamos falar o português, claro. A maioria das pessoas não assiste o Santos jogar 90 minutos. Quem assiste é o santista. Vamos falar a verdade? Vamos tirar a máscara? Na boa. Vamos tirar os esqueletos de dentro do armário? A galera não vê o Santos jogar 90 minutos, quem vê é o santista. Desculpa. A galera vê o Flamengo jogar 90 minutos, tem muita torcida. O Corinthians jogar 90 minutos, tem muita torcida. O Palmeiras jogar 90 minutos, tem muita torcida. E torcida a favor e torcida contra, antes e tal.
O Santos, galera, me desculpa, o Santos não é um clube que tem esse nível de exposição e de apelo fora da sua bolha, a não ser quando tem o Neymar. Eu não estou sendo desrespeitoso de jeito nenhum, estou tratando de um fato, estou constatando um fato. As pessoas não veem o Santos jogar. E muita gente é impactada pelos cortes dos lances do Neymar, para o bem e para o mal. Então vamos analisar o jogo do Neymar, os 90 minutos, que eu vi e narrei, e vejo todos, e narro alguns. Vamos analisar o que foi o Neymar no jogo de ontem. Esquece a orelha é irrelevante. Nós temos que falar do campo. Vocês adoram uma polêmica. Tá bom, vamos falar do campo. Tá aqui o tweet da ESPN ontem, às 7h17 da noite. Levantamento lá da galera de scout, de estatísticas da ESPN. Neymar foi o pior do Santos em passes errados e bolas perdidas na derrota para o Fluminense pelo Brasileirão. Os números são esses aí. Ações com bola. Ele foi o primeiro em ações com bola. Foram 83 ações com bola. Neymar continua sendo o cara de voltar muito, buscar no campo defensivo, né, percorreu uma faixa enorme de campo. Isso é a tônica desde que ele chegou ao Santos. Finalizações. Uma finalização apenas. Foi o 5º jogador no ranking em finalizações no jogo de ontem. Chances criadas. Nenhuma. 0 chances criadas. Ontem era contra o Fluminense, que começou a rodada como um dos vice-líderes do Campeonato Brasileiro e terminou em 3º domingo. Nesse jogo, com o sarrafo mais alto, o Neymar não criou nenhuma chance. Foi o jogador que mais errou passes, foram 15. Foi o jogador que mais perdeu posses de bola, foram 34. E na avaliação da ESPN, da galera do Bola de Prata, a nota dele foi menos de 6, foi 5,96. Ele foi o 9º melhor jogador em campo nas notas da galera da ESPN. A galera viu o jogo, o mesmo jogo que eu vi. Um jogo errático do Neymar, um jogo de passes perdidos, um jogo de um contra... Toda vez que vinha uma dobra de marcação do Neymar, o Neymar sucumbia. Toda vez, todas, pode pegar os 90 minutos do jogo. Toda vez que vinha uma dobra de marcação, o Neymar não conseguia sair da dobra de marcação, porque o Neymar não consegue mais fazer isso no alto nível. E Copa do Mundo, se imagina, que se jogue num nível ainda maior do que foi o nível de ontem. Passes errados, lançamentos que não encontravam ninguém. Essa foi a tônica do Neymar no jogo de ontem. Nenhuma participação, nenhuma chance de gol clara criada dos pés do Neymar. Subiu um sarrafo um pouquinho ontem, o Neymar não conseguiu entregar. Fisicamente, o Neymar no segundo tempo caiu bastante, parecia muito cansado ali depois dos 25, 30 do segundo tempo, não saiu de campo. E aí, cansado, o Neymar acabou errando mais. O Neymar tem talvez a melhor chance de fazer o 3-2 para o Santos no segundo tempo, quando ele, ao invés de bater com o canto direito do Fábio completamente escancarado, com o espaço, o corredor que se abriu na defesa do Fluminense para mandar ali o chute, ele tenta um passe para o Roleiser, um passe horrível para o Roleiser ainda corre, tenta salvar a jogada, volta para o Neymar e chuta em cima do Fábio. Então, quando teve a chance clara, o Neymar desperdiçou, como desperdiçou gol sem goleiro, terça-feira contra o Recoleta. Então, é por jogos como o de ontem, que não têm sido exceções e têm sido regra, que eu não defendo a convocação do Neymar para a Copa do Mundo. E olha, fiquem à vontade, vocês que acham. Eu tenho a sensação, muitas vezes, eu posso estar errado, tá? Mas eu tenho a sensação que tem gente que produz conteúdo na internet e que fala sobre o Neymar, que morre de medo de falar o que a gente está falando aqui, porque o Neymar é um cara que tem muitos fãs, tem milhões e milhões de fãs, e aí vem o efeito manada em cima de você quando você faz uma crítica ao Neymar, tem gente que se inibe com isso, eu tenho zero preocupação com isso. Porra, mas zero, acho que é abaixo do zero. Então, pode tirar as cuecas pela cabeça, né, ameaçar se jogar da Ponte Rio-Niterói, pelo amor de Deus, ninguém faça isso. É metaforicamente, claro. Pode fazer o que você quiser, pode gastar o teu tempo, passar a madrugada inteira marcando, xingando. Eu acho que é uma loucura pensar em Neymar em Copa do Mundo e ponto final. Acho que se o Ancelotti levar o Neymar para a Copa do Mundo será um erro. O pior erro que ele cometeu desde que assumiu a seleção brasileira. Porque no alto nível, o Neymar não consegue corresponder com regularidade. Nós estamos falando de 8 jogos. O Neymar ontem, no terceiro jogo seguido que ele conseguiu fazer 90 minutos, e isso foi a primeira vez no ano, o Neymar terminou o jogo com a língua de fora. Imagine numa Copa do Mundo onde para ser hexacampeão você tem que jogar 8 partidas e principalmente no mata-mata no alto nível em 40 dias. Gente, quem assiste os jogos do Santos, quem acompanha o Santos, quem vê 90 minutos do Neymar em campo, conclui que é uma insanidade levar o Neymar para a Copa do Mundo. Uma loucura. Com todo respeito.
Aí você pode dizer que é perseguição política, porque trabalha na empresa A, na empresa B. Fala o que você quiser, irmão. Fala o que você quiser. Nada vai mudar a minha opinião. Mas nada de rede social não me faz mudar de opinião. É uma verdade. É só você ver os jogos do Santos. E aí, para completar, a cerejinha do bolo ontem é o Neymar. Aos 47h15 do segundo tempo, eu decorei o placar, o relógio da GETV que estava na tela. 47h15. 3-2 para o Fluminense. O Santos ainda tinha a possibilidade de empatar o jogo. O Neymar pega a bola no meio campo e tenta dar um chapéu para trás. Para trás. Porra, Neymar, aí você vai falar para mim na terça-feira, na saída do jogo, que você tá fazendo mais do que deveria pelo Santos? É desse jeito? Com o time buscando o empate no final, cheio de atacante. Aí terminou o jogo com o Lautaro, com o Tassiano, com o Gabigol, um monte de gente indo pra área. E você tem a chance de criar uma jogada de ataque e você tenta chapelar o jogador do Fluminense pra trás. Isso é fazer mais do que você deveria ou é fazer menos do que você deveria? Porra, irmão, não tem perseguição. Desculpa, não vem falar de perseguição, de exagero. Eu tô fazendo a análise aqui. Perceba quanto tempo a gente ficou aqui analisando o teu jogo, o teu desempenho, quanto tempo se falou da orelha. Né? Já que o ponto é esse, não, porque vocês só falam, nós estamos falando de jogo. Porra, Neymar, 47h15, o teu time querendo, você pegar e tentar dar um chapéu pra trás, desculpa, é cuspir na cara do torcedor do Santos que tá lá desesperado pra tentar pelo menos livrar um pontinho, evitar uma derrota dentro de casa. Chapéu pra trás, irmão. É mais ou menos do que você deveria fazer com a camisa do Santos. Pelo salário que você recebe, porque você não está de graça jogando no Santos. Isso é mais ou é menos? Porra, Neymar, torcedor do Santos comprou, foi lá, pagou 400 pau em agosto do ano passado, na camisa azul. Porque fazia uma alusão ao teu nome, o teu desempenho em 2012. O cara foi lá e pagou a camisa, um mar de camisa azul na Vila Belmiro. Aí no jogo que estreia a camisa, você é expulso contra o Botafogo, manda a vitória do time pro cacete. E aí você vem dizer que tá fazendo mais do que deveria. Quem tá fazendo mais, Neymar? É o torcedor do Santos ou é você, meu velho? Com todo respeito. É o torcedor do Santos ou é você? Esse canal aqui, cara... Esse canal aqui, ele não é um canal santista, mas obviamente você sabe que existe uma identificação aqui com o Santos. E olha, pode ser o Neymar, pode ser o Messi, pode ser o Cristiano Ronaldo, pode ser, porra, Dalai Lama, pode ser o Papa, o Trump, o Macron, porra, pode ser quem for, sei lá, a Shakira que vai cantar no Rio de Janeiro, pode ser quem for, irmão. Ninguém é maior do que o Santos Futebol Clube. Ninguém é imortal. Imortal é só o Santos Futebol Clube. Todos eles passam. Todos eles vão embora um dia. O Santos Futebol Clube vai ficar. Vai ficar. Então, aqui não se defende personagem, se defende instituição. Porque as instituições são a raiz do futebol brasileiro, são a base. A existência do meu canal, ela é justificada pelo peso dessas instituições que estão aí. Eu trabalho com futebol porque existe o Santos Futebol Clube. E porque existem os outros clubes tão importantes quanto para o futebol brasileiro. O Neymar vai passar, irmão. Então, Santista, cuidado, não caia no erro de transformar qualquer um que seja em maior do que a instituição. Nenhum deles é. O Neymar pode ter o tamanho que for, pode ter o número de seguidores que for, pode ser gigantesco, pode ter a legião global dos influenciadores interplanetários a favor dele. Ainda assim, ele é um grão de areia perto do tamanho do Santos Futebol Clube. O grande nessa parada é o Santos Futebol Clube. É o clube que parou uma guerra. Não é o Neymar. O Neymar é uma parte importante da história do Santos. O Neymar é um ídolo do Santos. Não à toa, deu uma Libertadores ao Santos, uma Copa do Brasil, vários títulos, criou raízes. Não à toa voltou e gerou toda uma comoção quando voltou. Ninguém discute a importância do Neymar para a história do Santos, mas isso não é salvo-conduto para se colocar como maior que a instituição. Eu lamento muito quando vejo irmão de camisa santista brigando na Vila Belmiro por causa do Neymar. E eu ouvi vários relatos ontem, de briga, de discussão, de um defende, o outro ataca. Vocês são irmãos de camisa, porra! Me entristece muito quando eu ouço relatos do que aconteceu na terça-feira, de gente em camarote, xingando, batendo boca com o torcedor do Santos que estava revoltado com o Neymar e com todo mundo pelo empate contra o Recoleta, porque não pode protestar contra o Neymar, dentro da Vila Belmiro.
Quem é o dono desse estádio, gente? É o Santos Futebol Clube ou é o Neymar? A camisa que vocês estão usando é de quem, meu Deus do céu? Que maluquice é essa? Ele passa, e o Santos fica, vou dizer mais, hein? Vai se criando um terreno para o Neymar não terminar o ano no Santos, tá? Está se criando um terreno. Vocês sabem do que eu estou falando. Ele tem contrato até o fim do ano. Eu acho pouco provável o Neymar cumprir esse contrato até o fim do ano. Depois da Copa do Mundo. Uma Copa do Mundo da qual ele não vai participar, muito provavelmente. Mas o Santos vai ficar, galera. O Santos vai ficar. Vocês podem ter certeza, o Santos vai continuar existindo. Ferrado, infelizmente, com as administrações que tem hoje, todo estrupiado, vai. Você vai fazer o quê? Vai. Infelizmente. Mas o Santos vai continuar. O escudo que você coloca no peito quando vai para a Vila Belmiro é o escudo do Santos. Não esqueça. Antes de torcer pelo Neymar, muito antes do Neymar existir, o teu pai te levou para a Vila Belmiro, o teu avô, a tua mãe, para ver o Santos. E é essa a tua paixão, independentemente de quem vista essa camisa. Não perde isso do radar, não. Não perde o teu senso crítico por isso, não. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau.